Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review um pouco diferente e review muito aguardada. Muita gente nos comentários faz review do Duno Titan S. Mas não só o Titan S eu trouxe hoje para review, quanto o Duno Kima, mais novo lançamento da Duno, que possui muitas similaridades ao Titan S. Um driver dinâmico, preço similar, acessórios similares. E aí, o Duno Titan S ainda é relevante? Será que é melhor o Kima? O quão melhor é o Kima, já que ele custa um pouco mais? Bora descobrir tudo isso hoje, começando com a construção dos dois. Bicho, são os dois primeiros fones da Duno que eu testo e eu fiquei bastante impressionado com a construção dos dois pelas suas respectivas faixas de preço. Eu acho que o Titan S é o fone mais bem construído na faixa de preço dele, assim como o Duno Kima. E cara, o Titan S custa em suas promoções aí uns 320, 340 reais, enquanto o Kima vai custar aí os seus 470, 480, creio eu. Então existe uma diferença de preço e em construção essa diferença é justificada? Sim. Primeiro as shells. Eu considero o Titan S melhor acabado e mais bonito, que vai de gosto. Vi muita gente preferindo o Kima. Em ergonomia, eu acho que o Kima é melhor. O Titan S não é um fone desconfortável, mas o Kima é muito confortável para os meus ouvidos. Então, em shells, você tem leves diferenças, mas nenhuma está num patamar mais elevado ou menos. Vai mudar o conforto de orelha para orelha e o fator gosto pessoal na estética. O unboxing dos dois é incrível, mas nesse ponto o Kima leva, porque assim, primeiro que o Titan S vem com um cabo sensacional, mas o cabo do Kima é um pouco melhor, na minha opinião. O Titan S vem com uma case sensacional, mas a case do Duno Kima, novamente, é um pouco melhor e mais bem construída. Cara, o zíper dessa case da Duno é impressionante o acabamento. É impressionante para um fone de 500, 400 e poucos reais. E o ponto onde realmente o Kima leva de lavada são as ponteiras. Bicho, ele vem com dois sets de ponteiras que custam bem carinho se você for comprar separadas. Custam cada set 70 reais, então se você junta os dois mais frete, você vai gastar aí 150. Então a diferença de valor do Kima para o Titan S já é coberta só pelas ponteiras. Quem dirá a case também é um pouco melhor. Então em construção você tem sim um ganho significativo. As ponteiras do Titan S são excelentes, mas são todas muito similares, enquanto o Kima tem ponteiras bem diferentes. Vem com os sets das ponteiras normais da Duno, vem com as ponteiras, se eu não me engano, Candy o nome. Vou deixar os links das ponteiras aí, inclusive. E vem com as ponteiras Stage. Bicho, essas ponteiras Stage são muito diferentes. Elas têm um material que lembra as Shelastec, aquele material um pouco elástico, só que elas são em formato de cano. E até hoje eu só vi essas ponteiras em formato de cano no Timeless e no Eternal da 7Hz. E bicho, eu gosto dessas ponteiras. Para fones que tem um nozzle bem pequeno, elas fazem uma inserção mais profunda e fazem um trabalho de nozzle, entre aspas. Então, para alguns fones específicos, essas ponteiras valem a pena e eu recomendo a compra das Stage. As Candy, cara, sinceramente são ponteiras comuns, bem overpriced eu diria, mas enfim, são ponteiras boas sim, só acho que são um pouco salgadas. Por sinal, o Kima tem a nozzle um pouco pequenininha e as Stage foram onde eu consegui o melhor fit, mesmo considerando ponteiras de outras marcas, de outros fones, mostram sim que são ponteiras que valem a pena pelo fit. Bom, então, recapitulando, o Kima tem acessórios um pouco melhores, tem ponteiras mais caras, tem uma ergonomia melhor, enquanto o Titan S, na minha opinião, é mais bonito. E a case é um pouco menor e mais fácil de carregar, parece uma carteira. E em som, qual que é a história, hein? Titan S versus Kima, quem que ganha? Cara, são assinaturas similares, você percebe que é a mesma empresa fazendo a assinatura, então você vê que tem uma coerência no som bastante grande entre os dois. Se você ouve e fala, pô, realmente são irmãozinhos. Mas existem diferenças sim significativas. E novamente eu digo, pô, se o preço é batido em ponteira entre os dois e construção, em som, em tese, eles seriam um pau a pau, ou talvez o Kima um pouco melhor por ser mais caro. E é o que acontece? Bicho, mais ou menos. Confesso que eu prefiro o Titan S em quase tudo, inclusive o Titan S, já que é uma review dele também e do Kima, é o meu fone favorito até 400 reais. O Titan S superou o Aria e na minha coleção é o meu fone favorito até 400 reais. Para entender o Kima, vamos entender primeiro o Titan S. Cara, o Titan S é um fone muito natural,
Eu diria que ele é um fone neutro barra frio, e geralmente eu prefiro fones neutro barra quentes, que é o caso do Kima. Só que o Titan S é incrível, cara. Ele é muito, como eu disse, natural, neutro. Diria sim que é um fone já não só natural, como bastante neutro, se comparado a Diffused Field, não a Harman Target, porque ele não tem tanto subgraves e não tem tanto pinna gain. E bicho, começando por esses graves. Os graves são o calcanhar de Aquiles do Titan S, não que necessariamente eles sejam ruins, mas eles não são bons também, assim. Tem fones de R$200, como o Kiwi Ears Cadenza, que batem nele em graves. São graves bastante neutros, não sinto falta nem sobra, sinto um pouco de falta de subgrave, ele podia preencher um pouco mais, sinto um pouco de falta de dinâmico, o impacto não é tão bom no Titan S, mas assim, são graves que compõem muito bem o restante do conjunto dele, que são os médios e agudos. Meu amigo, que médios e que agudos! Os médios são muito naturais, mais naturais que muitos fones muito mais caros, simplesmente incríveis os médios, muito abertos. As vozes não ficam muito coladas naquele pinnaguim que enche o saco, não soam agressivas, não sibilam, não soam frias, tem corpo. Cara, são médios irrepreensíveis. O Aria tem médios encantadores, só que o Aria dá uma embelezada nos médios, que ele tem bastante grave, então ficam médios quentes, envolventes. São médios que eu gosto pra caramba, os do Aria, do Starfield. Só que o Titan S é melhor e o Titan S é mais neutro. O Titan S também soa mais detalhado nos vocais, acordes, notas de piano e tudo, por conta dos agudos. Cara, são um dos agudos mais bem implementados que eu já ouvi. Em termos de resposta de frequência, ponto. Não são os melhores em detalhamentos, não é o fone com a melhor separação instrumental que eu já ouvi, mas em questão de resposta de frequência, são um dos melhores agudos que eu já ouvi, cara. Estendem muito bem, não sinto pico em lugar nenhum, são agudos que soam muito naturais, soam pra cima, ele é um fone com bastante agudos, mas bicho, não tem pico, é simplesmente uma elevação nos agudos muito bem feita nas regiões que tem que ser bem feitas, e com isso ele tem um palco gigantesco para a faixa de preço dele. O Aria tem um palco um tiquinho maior, mas o palco do Aria também é enorme para a faixa de preço. Mas assim, a separação instrumental e a imagem do Titan S são bem superiores, cara. E principalmente o detalhamento. Detalhamento nos médios e nos agudos do Titan S são de embasbacar pelos 290 que eu paguei nele no 11 do 11. Simplesmente peitafones bem mais caros aí na faixa dos 500, 700 e às vezes até mais nessa faixa de preço. Claro que existem outliers, mas eu digo que o Titan S está no nível de um Truthear Hexa em tecnicalidades e o Hexa já é um fone muito bom. Então, o Titan S não é fácil de bater e fica uma tarefa difícil para o Kima. E como é o som do Kima? Cara, o Kima, como eu disse, lembra o Titan S, só que tem mais graves, tem mais impacto nos graves, tem mais velocidade nos graves, tem mais subgraves. Então, bicho, para quem sentia falta de graves no Titan S, o Kima resolve isso e resolve muito bem. São graves muito orgânicos. Não são os melhores graves na faixa de preço, na minha opinião. O Let Shower D13 soa melhor, só que assim, o Kima vai mais para naturalidade, ele não tem tantos graves quanto um D13 e são graves exemplares. Como eu queria essa dinâmica dos graves do Kima no Titan S, porque o restante do Kima, para os meus ouvidos, claro que isso é pessoal, não é tão bom quanto o Titan S. Os médios não soam tão naturais, soam às vezes um pouquinho anasalados e fechados, mais ou menos o que eu simulei agora para vocês. Mas assim, gente, é um pouquinho. É pouquinho, mas quando você muda para o Titan S, você fala, caraca, ficou melhor, ficou mais natural, você percebe na hora. Os agudos do Kima são mais recuados que o do Titan S, só que não soam tão detalhados, não tem uma separação instrumental tão boa, ele não tem um palco tão aberto quanto o Titan S. O Titan S soa mais veloz, soa mais resoluto, soa mais aberto, só que assim, soa mais frio. Né? O Kima tem uma tonalidade mais agradável e mais quente, tirando esse timbre um pouco estranho nos médios que eu comentei. Mas o Titan S ainda é meu favorito, porque o Titan S, pô, tem mais agudos? É mais frio? Sim, só que nunca me incomoda. Ainda assim é um fone muito calmo, muito natural, muito melodioso, é um fone incrível. E é difícil eu gostar de fone frio, cara, é difícil. Foram poucos, consigo contar nos dedos. A D700X, a D900X da Audio-Técnica são fones com poucos graves e bastante agudos que, pô, moram no meu coração. Beyer Dynamic DT880 Pro lembra muito o 880 Pro Titan S, nessa característica de ser natural
ser calmo, mas ser frio, ter bastante agudos, muitas tecnicalidades, mas nunca só agressivo. E bicho, o Kima é incrível, mas eu prefiro o Titan S. E bicho, fica assim, entre o Titan S e o Kima, eu diria o seguinte: o Kima é mais confortável, o Kima tem melhores graves, o Kima tem uma tonalidade que pode ser mais confortável, eu diria, para a maioria das pessoas que não gostam de fones muito agudos. O Titan S, para quem procura um fone mais técnico, um fone mais detalhado, um fone mais neutro, um fone com palco maior, ou seja, um fone com tecnicalidades melhores e um fone mais natural, principalmente nos médios. Dois fones incríveis, prefiro o Titan S, mas o Kima ainda é um fone incrível e, bicho, só os acessórios do Kima já valem a diferença. Então não tem essa de, o Kima é mais caro, deveria ser melhor. Eu diria que os dois são pau a pau e é uma decisão que você deve tomar. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!